Esse é o Drink com Crime, um canal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziers. Tudo bom com você, Ju? Tudo. E com você, Carla? Tudo ótimo. E vamos começar o caso de hoje dizendo que esse é um caso bem polêmico, que teve grande repercussão nos Estados Unidos e no mundo, porque saiu em diversas mídias, na internet, que o verdadeiro culpado foi delatado por um personagem curioso. E o episódio de hoje se passa nos Estados Unidos, em Sand Lake, no Michigan. Eu não vou dar muitos spoilers, mas eu aposto que vocês vão se surpreender. Esse caso também foi bem sensacionalista e fazer o roteiro foi bem trabalhoso, porque durante a pesquisa a gente foi descobrindo que não foi bem assim que tudo aconteceu. Então, quem já conhece o caso de algum tabloide que contou ali tudo bem superficialmente, agora vai saber tudo tintim por tintim. E para saber alguns detalhes, foi preciso até mesmo falar com familiares da vítima, lá nos Estados Unidos. E eu vou aproveitar para deixar avisos de gatilho, porque falaremos de temas bem sensíveis como assassinato e suicídio. E hoje falaremos da morte de Marty Durham. Vamos lá, Juliana, para o episódio de hoje? Bora! Mas antes, vamos voltar no tempo, quando Martin tinha apenas 15 anos. Martin Durham ainda era um adolescente quando conheceu uma garota de 16 anos chamada Glenna Johnson, na década de 80. Foi amor à primeira vista, e eles tiveram um encontro em um cinema drive-in e mais alguns outros. Sabe aquelas paixões que ficam na memória? Com eles foi assim. Parece que foi com a Glenna a primeira vez do Marty. Isso é sempre muito marcante. Mas o relacionamento deles não duraria muito. Ambos eram muito jovens e depois acabaram por se casar com outras pessoas. Mas como foi algo impactante, aquela paixão avassaladora de adolescente que todo mundo já teve um dia, deixou uma marca em seus corações. E anos depois eles se reencontrariam. Mas antes disso acontecer, eles viveram suas vidas separadas, se casaram, tiveram filhos. Glenn acabou se casando bem jovem, aos 17 anos, com um homem de 23 anos chamado Bob, e com apenas 19 anos ela já tinha 3 filhos. Enquanto isso, Marty se apaixonou por uma mulher chamada Cristina. Marty e Cristina se casaram em 1991 e tiveram 2 filhos juntos. Eles pareciam estar felizes até que um acidente de carro teria mudado tudo. Um dia, em 1995, o Marty estava voltando do trabalho para casa quando seu carro colidiu com uma caminhonete bem grande em alta velocidade, que passou no farol vermelho. Ele ficou clinicamente morto por alguns minutos e passou por uma ressuscitação. Ele foi hospitalizado e chegou a ser desenganado. Sua mandíbula foi dividida ao meio. Ele teve muitas hemorragias e lesões internas e Marty sofreu uma lesão cerebral traumática. Embora ele tenha sobrevivido, ele perdeu a memória e a lesão cerebral mudou um pouco a sua personalidade. De um homem amável e divertido para uma pessoa bem diferente. Algumas matérias de jornal que li que falam desse caso chegaram a dizer que depois desse acidente ele se tornou mesquinho e controlador e também ele não conseguia se lembrar muito bem da esposa e dos filhos. E a Cristina tentou manter o relacionamento, mas foi demais para ela, que pediu o divórcio. Hoje a gente sabe que a versão da ex-esposa não é bem essa, e depois a gente vai falar um pouquinho mais, tá? O que a gente sabe é que após um conturbado processo de separação, eles foram viver a vida separados e dividiam a custódia dos filhos. O Marty também ficou com o pet da família, que era um papagaio africano, um lindo bicho de estimação cinza chamado Buddy. E como consequência do acidente, ele tinha dores crônicas e também teve danos permanentes no seu pé esquerdo, que o privou de longas caminhadas. Agora vamos um pouco mais para frente da história e vamos falar do reencontro do casal de namorados de adolescência. Depois de alguns anos solteiro, o Marty se reencontrou com a Glenna, que também estava divorciada.
E o romance reacendeu e eles continuaram exatamente de onde pararam. Eles pareciam um casal apaixonado. Eles se casaram numa linda cerimônia no ano de 2004 e compraram uma casa em Michigan. E como prova do seu amor, a Glenna ainda fez uma tatuagem no seu ombro escrito propriedade do Mister D, né? Propriedade do senhor D, né? D de Durham. Uma observação: isso nunca é um bom sinal. Já No, fizemos o caso aqui do casal assassino da Cynthia Kaufman e do James Marlowe, que ela tatuou na bunda a propriedade do Lobo de Falso. Então, isso nunca é um bom sinal. Não tatuem em nome dos seus namorados como propriedade de fulano. Não façam isso. nunca. Bom, depois da separação, os filhos da Glenna seguiam morando com o ex-marido, o Bob, e os dois filhos de Marty continuaram morando com ele e com a Glenna, né? Mas o tempo foi passando, eles foram crescendo, e depois os filhos de Marty já estavam adultos e foram morar distantes, né? O casal então vivia uma nova vida, somente com a companhia um do outro, do papagaio e também de um cachorro da família que eles tinham. Eles gostavam de jogos, cassinos e todo tipo de jogatina. E o Marty também era um ávido caçador. E o Marty ainda lutava com sequelas do seu acidente. E quando a condição dele piorou, tempo depois, ali devido a uma dor crônica, a Glenna tornou-se sua cuidadora em tempo integral e assumiu também as responsabilidades do dia a dia, como pagar a hipoteca da casa, o seguro do carro. E por conta das sequelas, o Marty recebia uma pensão para deficientes e não trabalhava. E a Glenna cuidava dele e também recebia uma renda financiada pelo governo como sua cuidadora. E o Marty ainda ajudava como podia, fazendo alguns trabalhos extras, mas as suas dores o deixavam cada vez menos ativo e o acidente deixou ele com a saúde debilitada. E a Glenna era a responsável principal das finanças da casa e cuidado de toda a família, o que não devia ser muito fácil. E eles tinham um pouco mais de 13 anos de casado quando tudo aconteceu. O Marty tinha 46 anos e a Glenna 47. Na manhã de 12 de maio de 2015, uma vizinha chamada Connie Rims estava saindo para trabalhar por volta das 7h30 da manhã, quando ouviu 2 tiros vindo da direção da casa de Marty e Glenna. Mas ela sabia que Marty adorava caçar e tinha muitas armas em casa. Também era temporada de caça de pavões, então ela não se assustou. Ela achou que Marty estava simplesmente caçando em sua propriedade e foi trabalhar. Marty gostava muito de caçar e tinha vários troféus e cabeças de animais empalhados decorando sua garagem. Connie e seu marido moravam do outro lado da rua, mas era uma área bem rural. As propriedades eram enormes, com mata ao redor. E eles eram realmente vizinhos muito amigos, tanto que conversavam e trocavam mensagens de texto todos os dias. Eu estou imaginando que era tão distante as casas que você precisava usar mensagem de texto para falar com seu vizinho. Sim, são propriedades bem grandes, assim, apesar da casa da Connie estar, tipo, de frente com a deles, mas sabe aquela área verde, aquelas casas Sim. americanas? E não é assim num centro, numa área comercial, é uma área bem Uhum. afastada, né? Que os Estados Unidos eles chamam de subúrbios, né? Que são Sim. aqueles terrenos grandes. E atrás da casa do Marty tinha uma floresta que ele ia lá caçar. Então, pra ela, tipo, parecia normal, ainda mais que era Uhum. temporada de caça, que isso lá nos Estados Unidos tem também, né? Sim. Temporada de caça de veado, de alce. É por isso que é absolutamente normal, né, ter um tiro. Se fosse aqui no Rio de Janeiro, a gente ia falar: "Oh, meu Deus, é tiro". Ai, Deus me livre, gente. Os vizinhos perceberam que depois dos tiros, tudo parecia silencioso. Como eles sempre se falavam por mensagens de celular, resolveram mandar uma mensagem de texto para o Marte. Mas ele não respondeu, o que era incomum, porque ele sempre respondia rápido. Aí então mandaram uma mensagem em tom de brincadeira para Glenna. O que você fez com Marte? E também não tiveram resposta alguma. Era realmente muito estranha essa falta de interação. Ela foi até a porta da casa, chamou por eles e nada. E claro que eles estranharam porque estavam sem notícia dos amigos há 2 dias.
Já bastante preocupada, no dia seguinte ela volta para casa e começa a bater na porta e nas janelas, mas não houve resposta. E lá dentro da casa ela ouviu barulhos altos do cachorro da família latindo. E dessa vez ela percebeu que a porta da frente estava destrancada. E nesse ponto da história, a gente não sabe se a porta estava fechada e naquele momento foi aberta, ou se ela esteve o tempo todo aberta. Assim, em matérias que a gente lê, dá a entender que estava fechada e ela percebeu. Mas depois que eu fui lendo e acompanhando esse caso, eu acho que ela só naquele momento realmente testou, sabe? Ela foi lá, bateu na porta, bateu nas janelas, não tinha ninguém. Ela falou: vou ver se essa porta está aberta e vou ver o que está acontecendo. Então, nesse momento, ela teria entrado. Deixa eu ver se eu entendi. A porta estava só destrancada, estava fechada, porém estava destrancada, sendo possivelmente alguém entrar ou sair. Sim, ela estava encostada somente, e naquele momento ela percebeu que não tinham passado a chave. E ela Uhum. entrou, né? E ela percebeu que a casa estava um caos. Tinham coisas fora do lugar, tinha bagunça. E ela vai até o quarto principal, que também estava bem bagunçado, cheio de cobertores e travesseiros no chão. E debaixo de um dos cobertores, ela encontrou Marte caído no chão numa poça de sangue. E mais ao lado, ela viu a Glena, e ela conseguiu ver o seu rosto pálido e seu cabelo emaranhado de sangue. E em pânico, né? Imagina, ver essa cena não deve ser nada agradável. Ela acreditava que os dois estavam mortos e correu ali em total desespero, saiu da casa e chamou as autoridades. Por sorte, né, ali perto tinha um grupo de bombeiros e socorristas que estavam trabalhando ali no incêndio. Em poucos minutos eles vão até a casa e chegando lá eles encontram o Marte deitado de lado, né, de cueca, sem vida. E ele havia recebido diversos disparos de arma de fogo e nada poderia ser feito, né? Ele foi declarado morto ali no local. E ali havia uma segunda vítima, né? A Glena. Ela estava perto de Marte, completamente vestida, e ela também foi baleada, com tiros na cabeça, e havia muito sangue. Na cama principal, eles também encontraram vários cartuchos disparados e também um cartucho não disparado. E no chão do quarto estava também a chave do cofre das armas do Marte. E parecia uma cena de um duplo homicídio. E logo a perícia foi chamada. Os policiais ficaram ali aguardando no local, dando aquela geral ali na cena do crime. E os bombeiros e alguns policiais que chegaram depois ficaram ali preservando tudo mais, enquanto um policial estava junto com a vizinha, né, com a Connie, tentando levar o cachorro da família para fora da casa, porque ele estava ali muito estressado, imagina, o cachorro numa casa, uma cena de crime, os seus donos lá caídos no chão e ele latindo para aquelas pessoas estranhas, né? E como a Connie conhecia o cachorrinho, que estava bastante nervoso, agressivo, talvez ele tentando proteger os seus donos, ela e esse policial estavam ajudando nessa tarefa de colocar a coleira no cachorro, de tirar ele dali, né? Foi quando esse policial olhou para Glena e viu que ela parecia estar respirando. E ele ainda falou bem alto: essa aqui não parece estar morta. Quando os policiais finalmente foram verificar o pulso da Glena, ela de repente abriu os olhos e gritou: "O que você está fazendo?" E ela começou a gritar e chorar. E ela estava viva, mas parecia estar em péssimo estado. Ela tinha sido alvejada em partes vitais, né? Afinal, ela levou um tiro na cabeça, então foi transportada para o hospital. E ela ficou alguns dias em recuperação, mas ela sobreviveria sem sequelas. Não, e eu fico aqui pensando, né, Juliana, não é possível que nenhum daqueles policiais e socorristas que estavam ali foram lá tirar o pulso da Glena, né? Tudo bem que eles não eram paramédicos, mas acho que um policial, ele tá apto a pelo menos checar o pulso da pessoa. A gente vê pelo menos em cena de filme, né, Ju? Então, eu acho que quando os policiais entraram, eles já tinham a informação da vizinha de que eles estavam no terceiro dia de desaparecimento. Então, ele nem imaginou a possibilidade deles estarem vivos. E pelo que eu li, a polícia já estava a 50 minutos da casa até finalmente tirar o pulso.
Então, quer dizer, eles demoraram 50 minutos para verificar. Realmente, porque já tinham 3 dias que a Connie tinha ouvido os tiros. Foi realmente uma situação atípica. Mas a gente vai saber um pouquinho mais aí do que aconteceu aí nessa casa para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Inclusive, já deve ter até cheiro, né, de putrefação, de decomposição do corpo no ambiente, e isso deve também ter levado a eles a pensar que eles estavam mortos. Mas Ah, isso não quer dizer sim. que não foi um erro, foi um erro, eles deveriam ter testado, mas a gente só está Uhum, aqui tentando imaginar como isso aconteceu. verdade. E a autópsia do Marte saiu e determinou que ele havia sido baleado 5 vezes a queima-roupa. Na autópsia de Marte, descobriram também que ele estava segurando uma mecha de cabelo na mão direita. O relatório da polícia não disse se era cabelo humano ou animal. Depois descobrimos mais sobre esse cabelo, que falaremos no final, mas nesse momento ainda não se tinha muita informação. E parece que a morte do Marte não teria sido rápida. Ele teria se levantado da cama e caído, tentado se deslocar, e eram 5 tiros em todo o corpo, e um deles parecia defensivo, já que a bala teria entrado por sua mão e acertou seu peito. E ele também foi encontrado com um travesseiro sobre o peito, como se ele tentasse estancar seu próprio sangue, até que ele sucumbiu até a morte. Um dos disparos, talvez o último dado, teria atingido Marte na cabeça, o que fez parecer que esse foi um tiro de misericórdia. A polícia tentava entender o que teria acontecido com o casal. Quem poderia querer fazer isso com os dois? Afinal, um homicídio e uma tentativa de homicídio contra um casal que parecia não ter inimigos. A população ficou apreensiva e com medo em suas casas. Um criminoso poderia estar à solta, armado e muito perigoso. Até que a polícia investigou e recebeu uma pista. Ainda enquanto Glenna se recuperava, os investigadores trabalhavam para determinar quem teria feito isso com o casal. E eles descobriram segredos que a família escondia. Parece que eles estavam vendendo analgésicos do Marte ilegalmente e concluíram que o crime devia estar relacionado com as drogas. Marte tomava analgésicos fortíssimos e existe um mercado paralelo de comercialização ilegal de drogas, né, desses medicamentos vendidos como drogas recreativas. E existiam indícios que ambos faziam esse tipo de atividade. As autoridades, então, queriam encerrar o caso, colocando a culpa em viciados locais e tratando o casal como traficantes. E fim da história. E esse foi o caso de hoje. Nos vemos semana que vem. Não, não foi bem assim. Senão a gente não ia estar aqui contando, né? Bom, a polícia tratava dessa forma, né? Como um crime pessoal por conta de drogas, algum tipo de acerto de contas. Por isso, a população poderia ficar bem mais tranquila. Mas claro que a família não aceitaria facilmente essa versão da polícia. Os filhos adultos e muitos amigos do Marte discordavam, e nada daquilo fazia muito sentido para eles. A Glenna ainda se recuperava no hospital quando novas informações vêm à tona. Em uma noite, 2 dias após o crime, os filhos do Marte entram na casa. Eles chegaram a afirmar que foram até lá somente com o intuito de encontrar novas provas. Mas depois descobriu-se que eles queriam mesmo era saber se o pai tinha deixado algum dinheiro no cofre. E essa parte é bem polêmica, porque embora a polícia tenha autorizado a entrada deles para pegar o papagaio da família que foi deixado lá, parece que nessa visita eles também encontraram alguns envelopes com algum dinheiro e levaram embora. E na casa, os filhos viram que o local estava um caos, tudo revirado, e existem diversas versões dessa história. Mas o que a gente sabe é que quando eles foram lá e abriram a porta, assim, com o uso de um cartão de crédito, sabe? Bem estilo invasão, aquele que a gente vê no filme, o cara fica tentando abrir o trinco. Então foi assim que eles entraram, assim, sem deixar marcas. E parece que eles invadiram mesmo com o propósito de pegar alguns itens mais valiosos do pai e economias que ele guardava.
Mas o importante de toda essa história é que quando eles estavam lá, eles encontraram pistas deixadas para trás pela polícia. Eram 3 cartas em envelopes pardos. Um endereçado aos filhos da Glenna, outro ao ex-marido dela, o Bob, e outro à mãe dela, a mãe da Glenna, né? E as 3 cartas pareciam ter sido escritas e assinadas por ela. E os filhos do Marty imediatamente ligaram para a polícia para contar o que eles encontraram, e a essa altura eles provavelmente já tinham lido todo o conteúdo das cartas. E nessa ligação, né, os filhos do Marty alegaram que entraram na casa para ver se estava tudo bem com o papagaio Buddy, que tinha sido deixado lá, que estava gritando, que estava fazendo barulho. Mas como eles invadiram o local ali no meio na calada da noite, com o uso de um cartão de crédito, bem estilo invasão, isso não pegou muito bem para eles, quando a polícia também descobriu que eles tinham pego vários itens da casa e dinheiro do cofre do pai. Porque assim, dava para entender que eles deveriam ir mesmo lá na casa, eles tinham inclusive uma autorização para entrar para pegar o papagaio, mas não da forma que eles fizeram, né? E nessa invasão à casa, se assim podemos chamar, eles encontraram as 3 cartas. E nas cartas entregues à polícia, a Glenna se desculpava e escreveu que havia feito uma grande besteira. E ficou claro para eles que eram notas de suicídio. E a Glenna se tornou a principal suspeita no que parecia ser um assassinato-suicídio mal feito. Ô Ju, lê pra gente o que está escrito nos bilhetes, por favor. Então, no bilhete para o ex-marido está escrito assim: Bob, sinto muito, eu fiz besteira. Por favor, esteja presente para os nossos 2 lindos filhos e netos, como você sempre esteve. Com amor, Glenna. E em o segundo bilhete, destinado à sua filha Laura, ela escreveu o seguinte: Me desculpe, mas eu amo você. E sinto muito que eu tenha desapontado vocês nos últimos 12 anos ou mais. Por favor, me perdoe. Você é uma das melhores coisas que eu já fiz. Amor, mãe. Obviamente que os filhos do Marte ficaram furiosos. Tudo naquele envelope parecia uma declaração de culpa de Glenna. Os filhos até então achavam que a madrasta era uma pessoa boa, uma boa esposa, que também era cuidadora do pai. Mas agora parecia que era ela quem havia atirado em Marte e depois atentou contra a própria vida. E essas cartas eram quase uma confissão na visão deles. Mas seria isso possível? E como ela sobreviveu? E um neurocirurgião que atendeu a Glenna disse que, embora ela tenha levado um tiro na cabeça, a bala atingiu apenas de raspão, que não eram ferimentos mortais. Uma das balas, inclusive, pegou apenas um pedaço da orelha dela. E que os tiros também não teriam resultado em inconsciência ou em perda de memória. E houve muito sangramento, porque é uma área muito vascularizada, o que no início realmente parecia um grande trauma, né? Tanto que os primeiros socorristas acharam que ela estava morta ali ao chegar no local. Mas depois do atendimento médico, viram que foram apenas danos superficiais e o médico afirmou que não houve danos cerebrais, mas a Glenna seguia insistindo e dizia que não conseguia se lembrar de nada do que aconteceu naquela noite em que seu marido foi morto. E ela também estava falando e se comunicando desde o primeiro dia. E 2 dias depois, né, do incidente, ela já deu o seu depoimento para os policiais no hospital. E nesse depoimento ela negou ter escrito essas cartas de suicídio, mas um especialista em caligrafia confirmou que a letra era dela sim. Mas tudo era estranho. Até então, parecia que não haviam encontrado a arma do crime. Como seria um homicídio seguido de um suicídio? E eles tiveram a ajuda de uma suposta vidente. Quando a polícia iniciou as investigações, eles foram contatados por uma mulher chamada Fran Falan, esposa de um dos primos do Marte, que era essa vidente. Ela então se encontrou com a polícia no pátio dos fundos de sua casa uma semana após o tiroteio.
A Fran disse que praticava leituras psíquicas e começou a ler um caderno que tirou de uma pasta cheia de anotações. Ela disse ao policial Barry Wolf que era importante olhar embaixo de um sofá ou de uma poltrona na casa dos Durans. Ela também disse que Marty e Glenna eram destros e suas mãos eram importantes para a investigação. E, de fato, os investigadores encontraram um revólver Ruger calibre .22 escondido embaixo de um assento de um sofá de 2 lugares. E a balística concluiu que era a arma usada no assassinato, a arma do crime. Quando questionada sobre como ela poderia saber a localização da arma, a prima alegou que era uma vidente. E ela disse que não tinha nada a ver com o crime e disse que tinha um álibi. Agora eles pareciam ter a arma do crime e a balística confirmou isso posteriormente. Mas as demais peças do quebra-cabeça precisavam se encaixar. A poltrona onde a arma estava tinha marcas de tiro e também tinha sangue, e ficava a menos de 10 passos do local onde os corpos foram encontrados. E desde o começo, a polícia fazia algumas afirmações, dizendo que não achavam que ali havia um invasor, deixando entender que era uma situação doméstica, de alguém que tinha acesso à casa ou de um morador. Mas eles nunca afirmaram que era a Glenna, né? Foram catalogados também vários cartuchos na casa, alguns disparados, outros intactos. Inclusive tinha um cartucho não disparado na cama do casal. E a balística confirmou que a Ruger .22 foi a arma utilizada em Marty e também em Glenna, e esse armamento era do Marty. Então, a polícia desde o começo dizia que não tinha um intruso, que era uma situação familiar, o que dava a entender que eles sabiam de algo mais e a família queria respostas. E os investigadores fizeram uma descoberta. Embora o Marty pensasse que a Glenda estava pagando a hipoteca e o carro, na verdade ela gastou todo o dinheiro da família em cassinos, com gastos estimados no valor de $75 mil. E também descobriram que os pagamentos mensais da hipoteca de $700 não eram pagos há quase um ano. E possivelmente o Marty não sabia de nada, ele nem desconfiava, já que menos de 6 meses antes ele fez diversas reformas no imóvel. Ele construiu uma garagem nova na casa, que era a sua man cave, né? Tipo essa caverna dele, que ele gostava de juntar as coisas dele, as coisas de caça, que era o lugar dele. Aquela coisa de filme americano, que o cara tem uma salinha com uma mesinha ali de sinuca, uma poltrona legal. Então ele tinha ali uma man cave que ele construiu há menos de 6 meses. E ele também ampliou ali o deck da casa. Então ele vinha fazendo diversas melhorias recentes ali. Inclusive, 2 dias antes do assassinato, ele tinha feito uma pequena reforma no banheiro. Ele pintou algumas paredes, fez alguns consertos. E tudo ficava cada vez mais estranho e suspeito, né? E muita coisa apontava para a Glenna. A polícia primeiro pensou que Glenna Duran estava morta. Então eles pensaram que ela era vítima. Agora eles achavam que ela era uma assassina. Um mês antes de sua morte, Marty descobriu que sua casa estava recebendo inúmeras notificações de dívidas não pagas e seu carro foi levado pelo banco. Naquele mesmo mês, Marty recebeu uma ligação de sua mãe, Lillian, que disse que viu um aviso legal no jornal que dizia que sua casa estava sendo executada pelo banco. Ou seja, a casa deles ia a leilão. Ele confrontou Glenna, mas ela insistiu que devia ser um erro do banco, que ela estava pagando tudo regularmente, que estava tudo no débito automático. Hoje sabemos que não foi um erro. Àquela altura, eles deviam cerca de $48 mil de sua casa e ela foi retomada pelo banco no dia exato em que Marty foi assassinado. Investigando mais as finanças da família, viram que a conta corrente tinha apenas $182, enquanto a conta poupança tinha apenas $118, de acordo com o relatório da polícia.
E tudo isso somado não era dinheiro suficiente para pagar os gastos mensais da casa. E tudo levava a crer que a execução hipotecária iminente também era uma grande preocupação para Glenna. Glenna também tinha alguns problemas de saúde e ela lutava contra uma bronquite e brigava com sua seguradora de saúde, que se recusou a pagar os raios-x que ela tinha feito recentemente. E, de acordo com sua filha Laura, os cobradores de dívidas estavam ligando para eles também sobre contas médicas. E Glenna também revelou que havia parado de tomar remédios para a depressão. E depois da morte de Marty, seus filhos adultos lembraram que Glenna e ele sempre tinham discussões frequentes, muitas delas pesadas, com diversas agressões verbais. A Glenna também fazia algumas piadas com a morte do marido, em tom de brincadeira, falando para todos que ela queria mesmo era ver o Marty morto. Mas essas eram apenas afirmações dos filhos do Marty, né, procurando respostas para a morte do pai. No entanto, a polícia começou a fazer descobertas comprometedoras sobre a Glenna. Além das supostas cartas de suicídio, o telefone dela foi usado para pesquisar sobre informações sobre revólveres Rugers .22 pouco antes do seu vizinho ouvir os tiros. Mas todas as evidências contra a Glenna eram circunstanciais, então nenhuma prisão foi feita e 1 ano se passou sem o assassinato do Marty ser resolvido. E claro que vocês devem estar muito curiosos sobre a tal vidente, né? Mas assim, depois que eu fui pesquisando esse caso, tudo parecia meio óbvio, sabe? Tipo assim, procura embaixo da mobília, procura embaixo do sofá, procura embaixo da poltrona. E a chave para tudo está na mão direita das vítimas, né? Eram frases meio óbvias, porque os dois eram destros. Já existia também um inventário de todos os itens encontrados na cena do crime, cartuchos de bala, armas, que eram muitas, né? Não era só essa arma que foi encontrada. E na cena do crime também existiam marcadores numerados, né, de locais de interesse, aqueles que o pessoal bota na cena de crime, né, com vários numerozinhos. E isso pode ter vazado, né, até porque policiais entraram e saíram do local, os vizinhos entraram e saíram, e até os filhos que invadiram ali a casa ali na calada da noite. Bom, enquanto isso, o caso seguia em aberto e muitas discussões familiares entre os herdeiros, né, entre a família do Marty e a Glenna. Afinal, ela sobreviveu e ela seguia negando o assassinato, mas a família dele tinha convicção que ela era a culpada. E ainda falando da vidente, né, da Fran Fallon, apesar das suas previsões ajudarem ela a solucionar parte do caso, afinal, de certa forma, né, a arma do crime foi encontrada com a ajuda dela, né? Mas ela seguia acreditando na inocência da Glenna. E claro que esse caso se tornou um prato cheio para a mídia. Imagina, o Marty morto, a Glenna com 2 tiros na cabeça e que sobrevive sem nenhuma sequela, cartas de suicídio e agora ainda temos uma vidente, né? As notícias faziam parecer que a ajuda da vidente foi fundamental para resolver o caso, mas como a gente falou, parece que não era bem assim. Isso, de certa forma, também mostrava que a perícia foi negligente e não procuraram o suficiente pela arma, que estava ali o tempo todo, ou que vazaram informação confidencial e nem mesmo preservaram direito à cena do crime. Porque pelas reportagens não fica claro se a polícia já tinha achado a arma ou se acharam após a suposta vidente. Mas hoje sabemos que já existe um inventário de itens e que aquela poltrona específica estava com muitas manchas de sangue em todo o assento. Então ficava meio óbvio que a arma encontrada ali perto, né, provavelmente era a arma do crime. Porque as outras encontradas estavam em cofres, em armários e em outros pontos da casa. E a vidente, né, ela seguia defendendo a Glenna. E começa uma confusão, né? Os parentes do Marty ameaçando a vidente, a Fran fala, e os familiares dela também pelo Facebook. E após uma audiência de inventário que aconteceu em julho de 2015, onde a Glenna tentava ter acesso aos seus bens, e a Fran fala, era tipo testemunha de defesa dela. Ela defendia, ela apoiava a Glenna, e enviaram então uma mensagem via Facebook ao marido dela, o Scott, dizendo:
Você deve manter uma arma carregada ao seu lado, porque quem sabe o que pode acontecer. E essa mensagem foi escrita pelo Dan Durham, um dos filhos do Marty. Bom, depois eles finalizam essa mensagem pelo inbox ali do Facebook dizendo: ó, veja bem o que aconteceu com a Glenna, sabe? Vocês seguem defendendo ela, mas olha aí, olha o que vocês estão defendendo. E depois dessa audiência de inventário, eles deixaram uma flecha na casa dos Fallon, tipo como se fosse uma ameaça, na porta da garagem. E tinha uma mensagem colada: vocês serão os próximos. Estranho, né, Ju? Completamente. Tudo nesse caso é estranho. Até hoje não se sabe quem colocou essa flecha lá, mas o que se fala é que pode ter sido algum tipo de ameaça por parte dos filhos do Marty, que já estavam ameaçando a Fran Fallon lá por redes sociais, né? E para esclarecer um pouco mais toda essa história e outros pontos, a gente falou via e-mail e também por mensagens com a Cristina, que é a mãe dos filhos do Marty, a ex-mulher dele, que nega a autoria das ameaças, diz que realmente existe uma grande desavença entre eles, mas que essa história da flecha, eles não tinham nada a ver com isso, né? E quando a gente questionou a Cristina sobre essa história da Fran, da vidente, ela fala o seguinte: a Fran Fallon é esposa do primo do Marty. Ela é uma buscadora de atenção. E essa é a única razão pela qual acredito que ela se colocou no caso. Eu mesma nunca soube que ela era vidente. E a polícia já estava com a arma quando a Fran disse para olhar embaixo do sofá. E depois a gente perguntou para a Cristina por que a Fran seguia afirmando que a Glenna era inocente. Então ela nos respondeu. Mais uma vez, para chamar a atenção. Nós do lado Durham não queremos saber da sua porcaria de evidência. Então ela foi até outra família, a família da Glenna, dizendo a eles o que eles queriam ouvir. Bom, e tudo começou a ficar tenso. Alguns defendendo Glenna e os filhos do Marty a acusando de matar o pai e tentar suicídio e fracassar. E as cartas de suicídio eram uma prova relevante. Mas Glenna seguia afirmando que não tinha escrito as cartas e, se quisesse se livrar de Marty, pediria o divórcio. Em outubro de 2015, Glenna foi interrogada novamente pela Polícia Estadual. Questionada sobre as cartas, Glenna disse que não se lembrava de tê-las escrito. Ela disse que soavam como coisas que ela havia escrito no passado, dizendo a seus filhos em seus aniversários que eles eram as melhores coisas que ela já havia feito, ou cartas que ela escreveu em momentos depressivos. E ela ainda afirmava que jamais teria escrito uma carta para o ex-marido como aquela, que se fosse assim, teria dito "Kiss my ass, beija meu, pontinho, pontinho, pontinho", vocês entenderam, né? Os dois detetives também questionaram Glenna sobre o uso do seu celular na fatídica noite, já que às 3h32 da manhã, às 4h48, o telefone foi usado 5 vezes para procurar informações sobre a arma Ruger. Ao final da busca, o telefone foi usado para enviar uma mensagem de texto para a mãe da Glenna, dizendo: "Te amo, desculpe". Ao ser confrontada, ela disse aos detetives que nunca procurou tal informação, que se ela estava usando o telefone era para jogar jogos online. Ela seguia afirmando que nunca mataria o Marty. Ela disse: "Eu não o matei, eu não o mataria porque ele era tudo o que eu tinha". Ela, em seguida, disse que sentiu falta de Marty e que os dois eram inseparáveis. Ela ainda disse: "Preferia ter morrido para que a gente pudesse ficar juntos". E nessa hora, o policial perguntou se esse era o motivo pelo qual ela apontou a arma para si mesma. Ela desconversou, dizendo que não era bem isso, que ela só pensa assim agora, depois do incidente. Ela seguia afirmando que não matou o Marty. E vocês se lembram quantos tiros a vizinha ouviu? 2. E quantos tiros a Glenna levou? 2 também. E na cena do crime, eles encontraram 2 travesseiros com marcas de bala, indicando que ela provavelmente os usou como silenciador
para abafar o som ao atirar no Marty, já que esses 5 primeiros disparos dados nele não foram ouvidos pela vizinha. E a gente não sabe exatamente a hora que ele foi alvejado, mas podemos especular que os 2 tiros que a vizinha ouviu foram depois. Seriam os que foram direcionados por Glenna para sua cabeça, né, atrás da orelha. Os 2 tiros na região do ouvido, mas que não foram fatais. Que talvez, na hora de atirar no Marty, ela se preocupou em fazer isso sem chamar muita atenção, evitando ali uma interrupção de alguma testemunha, e usou os travesseiros, já que ela deu 5 tiros, porque os primeiros não foram fatais, né? Ele pareceu ter lutado, ele tentou se defender e até mesmo tentou estancar o seu próprio sangue. E por isso foram necessários 5 tiros. E que tempos depois ela resolveu tirar a própria vida, atirando em si mesmo, talvez sem os travesseiros, como forma de abafar o som. E nesse intervalo, né, entre atirar no marido e atirar nela mesmo, ela pode ter escrito as cartas, né? Ou ela podia ter escrito antes também, né? Sendo um crime planejado, já que a gente não sabe porque ela não confessou. Mas para entender um pouco mais a dinâmica de tudo, eu tive que procurar, Juliana, uma explicação do funcionamento da arma utilizada, que é a Ruger.22. E ela é uma arma que ela precisa ser engatilhada toda vez que você faz um disparo. Você engatilha, dispara. Engatilha, dispara novamente. Engatilha, dispara. Então, para isso, você precisa ter as 2 mãos, né? Porque é difícil você fazer tudo com uma mão só, a não ser que você seja uma pessoa muito experiente. Então, para atingir o Marty, ela teria que ter feito isso pelo menos 5 vezes, mas parece que ela pode ter tido alguma dificuldade. Então, depois, ela teria voltado a arma para si mesmo, mas ela não era uma atiradora muito experiente. Talvez pode ter tentado engatilhar com a mesma posição de disparo ali com a mão esquerda, que deixou a arma mais direcionada para a nuca, assim, são só especulações, né? Ou ela pode também ter tentado abafar o som com o travesseiro ao direcionar para sua cabeça, o que acabou por desviar a arma. E a gente não sabe. Como existem muitos travesseiros no local e pelo menos 2 deles tinham marcas de bala, tinham muitos outros também sujos de sangue dela, sangue dele. Então são apenas especulações, assim, tudo isso para tentar justificar por que o tiro dela foi tão mal dado na própria cabeça, sabe? Então assim, e dias antes, alguém da família disse pro Marty que viu ali a casa no jornal, que o banco estaria tomando providências pelas dívidas, mas a Glenna desconversou. Tudo isso para falar porque no meio daquela bagunça que estava o quarto, cheio de papéis, travesseiros, também tinham papéis sobre essa história do banco. E se especulava que provavelmente o Marty ficou sabendo da real situação naquele dia, já que acharam entre esses papéis o papel que o banco iria tomar a casa, que provavelmente foi naquele momento de brigas que Glenna o matou. E o banco também oficialmente publicou a execução da casa no dia 13, que é o dia seguinte que os tiros foram ouvidos. Então, assim, pensando nessa teoria de que foi a Glenna, realmente tinham muitas coisas, muitas evidências no local dessa dívida, dessa possível briga e tudo mais. Bom, ainda sobre o uso da arma, pode ser que ela pesquisou na internet mais especificações para poder recarregar a arma. E eu vou explicar isso para vocês, né? A Glenna já tinha usado pelo menos 5 balas das que estariam no tambor. E também encontraram balas não disparadas na cama. E depois disso, ela teria que inserir novos cartuchos para se matar. Só que essa arma, ela só cabe 6 balas. Sabe aqueles revólveres que tem um tamborzinho, você bota 6 balas, você fecha, engatilha e atira. E ela teria usado pelo menos 5 balas. Então ela não... E tinham mais cartuchos jogados pelo quarto. Então pode ser que ela falou, tá, agora eu vou tirar minha vida. Só que eu já usei todas as balas. Ou a bala caiu, eu abri e perdi. Eu vou ter que abrir, colocar de novo. Então, uma possível explicação dela estar procurando na internet informações sobre essa arma. Porque já não tinha bala para ela se matar e ela precisava saber como manusear para
recarregá-la. Então, assim, essa é uma possível explicação, tá, gente? Faz sentido. Uhum. Mas apesar de muitas evidências, em maio de 2016, um ano após a morte de Marty, nenhuma prisão havia sido feita. O lado da família de Marty, filhos e parentes, clamavam pela prisão da Glenna e estavam frustrados. Para eles, ela era a única culpada pela morte do pai e pela crise financeira e dívidas que eles estavam passando meses antes da morte. E agora a gente vai entrar na parte do caso que é inusitada e que tornou esse caso midiático e fez com que ele fosse publicado em jornais de todo o mundo, inclusive brasileiros. Vocês lembram do papagaio da família? A ex-esposa do Marty, Cristina, assumiu a custódia do papagaio Buddy, que agora já tinha 20 anos de idade. E desde o começo, ela começou a estranhar seu comportamento. Ela dizia que ficou chocada quando, apenas 2 semanas após o assassinato, ele começou a falar frases violentas. Ele parecia reencenar uma conversa entre o Marty e a Glenna, incluindo palavras que seriam os últimos momentos da vida do Marty. Na voz da Glenna, o papagaio Buddy dizia: "Não, não! Cala a boca! Saia daqui imediatamente!" E então, na voz do Marty, o papagaio gritou: "Não atira, porra!" Que em inglês seria "Don't fuck shoot." Buddy muitas vezes ficava angustiado e repetia a conversa várias vezes. Cristina disse aos investigadores que Buddy podia ter testemunhado o crime. Mas como ele é um papagaio, sua alegação não foi levada a sério. Isso aconteceu até ela filmar Buddy e divulgar o vídeo para um canal de televisão. Isso 11 meses depois do crime. O vídeo, claro que viralizou. Ele foi divulgado pela família do Marty, junto com um apelo para prenderem a Glenna pelo seu assassinato. E nesse vídeo, o Buddy, o papagaio, é visto voando de um lado para o outro da sua gaiola, falando consigo mesmo em duas vozes, assim, tipo, discutindo com ele mesmo. E o papagaio, ele parecia estar reencenando uma discussão entre duas pessoas, que acreditam que era o Marty e a Glenna. Em seguida, o papagaio termina dizendo, como a Ju já falou, "não atire, porra, don't fucking shoot", que muitos acreditam ser as últimas palavras do Marty. E em diversas reportagens, eles entrevistaram especialistas em aves, que afirmam que esses papagaios realmente são muito inteligentes e que era muito provável que ele estava reencenando ali uma cena real, revivendo tudo aquilo na sua mente. E agora a gente vai incluir alguns trechos e reparem que ele faz realmente duas vozes completamente diferentes. E, gente, não parece, mas realmente é um papagaio falando. Então, ouçam com atenção, porque é muito bizarro. E a gente vai postar o vídeo também completo lá no Instagram e dá para ouvir claramente o "don't fucking shoot". E dá para ouvir também várias vozes, uma mais aguda, que é direcionado a ser a voz da Glenna, a voz do Marty. E as pessoas que conheciam o Marty falam que é a mesma entonação, o mesmo jeito da voz. É assustador. 3 semanas depois do vídeo viralizar, Glenna foi acusada de homicídio premeditado em primeiro grau e porte de arma de fogo durante a prática de um crime. Os promotores argumentaram que o vídeo não foi o que acelerou a prisão, mas eu desconfio que sim. A polícia disse que o vídeo não adiantou as coisas, que outras informações das investigações já apontavam para ela, e que foi apenas uma coincidência que ela foi presa após o vídeo viralizar. Claro que as pessoas também começaram a acusar a ex-mulher do Marty, a tutora do papagaio, a Cristina, de treinar o Buddy para criar uma falsa evidência. Mas todos garantem que era a voz do Marty que ele simulava, que ela não iria conseguir treinar ele a falar aquela voz, e também tinha uma segunda voz feminina que era atribuída a Glenna. As cartas de suicídio também pesaram contra ela.
E um especialista em grafia teria ditado o texto mais de 20 vezes para ela escrever, cada uma das 3 cartas, para que ela não os enganasse escrevendo de formas diferentes, fazendo com que os peritos afirmem a autoria das cartas como sendo de Glenna. Essa parte é bem interessante, porque isso foi usado bastante no julgamento, sabe, Ju? Porque eles falaram assim, mas ela pode estar inventando uma nova letra, sabe? E eles meio que ditavam o texto e fizeram ela fazer 20 vezes cada carta. Imagina, escrever 60 vezes. E claro que ela não ia conseguir, ela já estava cansada e ela foi usando a própria letra. E com isso eles conseguiram provar, comparando com outras cartas, comparando com a carta que estava na cena do crime, que aquela letra realmente era dela. Mas claro que isso é muito polêmico. Ela mesma afirma que ela pode ter escrito em vários momentos, que aquela não era uma carta de despedida de suicídio. Mas isso é bem relevante para o caso, por isso que a gente está batendo bastante nessa tecla, tá? Sim. E a gente falou lá no começo, né, sobre o cabelo encontrado na mão do Marty, né? E a gente ficou muito encucada com isso, lembra, Ju? Que a gente ficava discutindo, gente, mas tem uma evidência, tem um DNA, se for o cabelo dela, se for o cabelo de outra pessoa, né? E aí a gente ficou super encucado, a gente leu os processos, a gente não encontrava essa informação. E tem um documentário que eu assisti que fala bastante sobre isso e fala que não tinha nada a ver, que era só um cabelo que nem era humano. E aí eu fui conversar com a Cristina, que é a ex-mulher dele, que tem esses processos originais, e ela me disse que era pelo de cachorro. Que não estava realmente na mão dele, né? Tava assim sobre a mão, porque o cachorro ficou solto ali, como se o cachorro estivesse colando o focinho na mão dele. Então, realmente, existia uma quantidade de pelos de cachorro na mão do Marty. E provavelmente é isso mesmo, porque eu li que na autópsia está assim, não é possível determinar se era um cabelo humano ou não. Obviamente que o médico na autópsia ele não vai fazer o exame, mas só para ele ter colocado que poderia ser um cabelo humano, eu já penso que ele desconfiou que era pelo de cachorro. Ele já viu que De pela não ter textura era pelo de cachorro. Sim, sim. Então, provavelmente, o pelo foi enviado para perícia, né, para um exame em laboratório, e aí afirmaram que era o pelo do cachorro. Sim. Outra evidência que foi levada no julgamento é que encontraram o DNA da Glenna no gatilho da arma. E a gente também tentou encontrar mais informações sobre o DNA na arma, né? Sobre vários DNAs que foram encontrados na casa, né? Também se era um DNA de contato, se era sangue, se era outra forma, se era de transferência. E no final do episódio a gente vai ler na íntegra alguns documentos oficiais com essa informação e a gente vai fazer uma discussão um pouco mais completa, porque é bem polêmico também, tá? E sobre os depoimentos que a Glenna deu nesse julgamento, eles também foram muito contestados muitas vezes, porque ela tentava desmentir que tinha dívidas, tentava desmentir a falência ali por conta de jogatina. Mas foram apresentados um monte de documento de cassino local, por onde ela passou, gastava fortunas, raspadinhas que ela comprava, que ela gastava $100 naquelas maquininhas de dinheiro, sabe? E ela desmentia tudo isso, mas tinham muitas provas contra ela. E testemunhas também que falavam que ela frequentava muito esses lugares e jogava quantidades absurdas de dinheiro. E nesse testemunho ela também não queria dizer nada sobre aquela noite, da noite do crime, ela negava a autoria, e foi basicamente isso que ela falou, né? E sobre o que saiu na mídia, né, sobre a separação da Cristina e do Marty, também viralizou muito aquela história de eles terem se separados por conta do acidente, que o Marty nem se lembrava dos próprios filhos. E a Cristina também nega alguma parte disso, porque ela fala que foi por outros motivos, né? Incompatibilidade mesmo, mas também teve um pouco da mudança de personalidade. Mas ela atribui isso a outras questões. Imagina, o cara era o marido dela, tava tudo bem, ele sofre um acidente, ela se tornou cuidadora dela. Até fala uma frase assim, depois que você troca a fralda do seu marido e limpa a bunda dele, você não consegue mais se relacionar com ele. Eu acho que foi um desgaste que foi acontecendo, ele foi se recuperando. Chegou uma hora que ela falou, não, o casamento não tem mais jeito, né? E também sobre a história da Cristina, do Marty, e quando a Glenna apareceu na vida dele, também tem uma especulação ali, uma traição bem polêmica, sabe? Porque lembra quando o Marty tinha 15 anos, a Glenna tinha quase 17, e parece que ela já estava se preparando para casar com o Bob,
quando ela conheceu Martin. Então seria tipo uma traição, né? E desde aquela época também existia a especulação que um dos filhos da Glenna com o Bob, o pai da criança na verdade era o Martin. Então assim, tipo, ele tinha 15 anos de idade, imagina. Depois a Glenna se casou com o Bob. E parece que ela vivia falando, esse filho aqui não é do Bob, é do Martin. Mas foi feito depois um teste de paternidade. A gente não sabe exatamente quando, mas a Cristina fala que foi feito, mas que deu negativo. Ou seja, não era do Martin o filho. Mas isso deixa um alerta se eles estavam se relacionando ali secretamente por anos, até ambos se divorciarem e se casarem, tá? Só especulação, mas eu deixei isso claro porque vários podcasts americanos falam sobre isso. A própria Cristina fala num documentário que essa história da paternidade sempre rondou a família, sabe, Ju? Uhum. E Glenna parecia viver um relacionamento bem conturbado com o Martin, especialmente após a sua falência financeira, que ela tentou ali manter secretamente dele. Mas a Glenna parecia amar muito Martin. Eu tenho essa impressão, sabe? Ela tem, como a gente falou, tatuado o propriedade do Mr. D no seu ombro e ela também tem tatuado o nome do Martin na sua mão esquerda. Como disse a Juliana, não façam isso. Não, não façam isso. E uma coisa que eu fiquei pensando, sabe, Ju? Pra mim, parece que a Glenna realmente ela queria se matar. Porque ela tirou 2 vezes. Ela viu que o primeiro tiro falhou, porque imagina, você atira na própria cabeça, você acha que acabou, já era. E ela viu que não foi isso, ela tentou novamente, então parece que ela realmente queria morrer, o que é bem triste também, mas julgando todo o cenário, acho que ela planejou isso, e planejar a morte dele e se matar depois é tão ruim, né, quanto quando a gente tá contando aqui, mas é foda, né, Ju? Eu concordo com você, mas a minha análise é de um ponto de vista um pouco mais científico, porque ela realmente tinha um quadro depressivo e ela tinha parado de tomar os medicamentos dela. E isso Também. é um pré-requisito para o suicídio, a pessoa ter o quadro de depressão e não estar sendo devidamente medicado. Então, acho que isso é uma possibilidade clínica no estado em que ela se encontrava. Sim, e num estado de total desespero, como a gente falou, porque ela já estava com dívidas absurdas, ela seguia jogando, talvez tentando recuperar o dinheiro que ela perdeu, e viu que ficou uma situação insustentável e ela partiu para essa tragédia aí toda, né? E Uhum. como eu já falei lá no começo, talvez alguns ouvintes entendam um pouco mais de armas do que a gente. Mas assim, eu fui pesquisar para não falar bobagem. Então, como eu falei, a Ruger.22 é um revólver single shot com 6 balas. Que é como eu falei, você engatilha, atira, engatilha, atira. Então você tem 6 balas lá dentro, tá? Dentro desse tambor só cabem 6. Mas ela teria usado 5 no Marte, o que sobraria apenas uma. E aí voltamos à história da pesquisa da internet que ela provavelmente teria feito após atirar no Marte. Porque ela realmente deu os tiros nele, depois ela teria visto, tá, mas eu não sei usar direito, como é que eu vou recarregar para continuar? E eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Suposição. E tem toda a polêmica, gente, dos filhos do Marte que entraram numa cena de crime para pegar dinheiro. Eles também foram indiciados por isso, eles foram acusados de uma invasão e retiradas de itens ali da cena do crime. Mas, ao mesmo tempo, a descoberta que eles fizeram das cartas, né, das cartas misteriosas de suicídio, supostamente, foi o que ajudou a esclarecer o caso, né? E os filhos depois assumiram que pegaram dinheiro do cofre, eles roubaram de uma cena do crime. E pelo que eu entendi, era uma grana aproximadamente de $2.000 que o pai estava guardando para comprar um jet ski. E que a Glenna não sabia disso, tá? Senão teria gasto em jogo. Provavelmente. E parece que a Glenna estava tão desesperada que ela pensava que um assassinato ou suicídio era sua única saída para suas dívidas, para suas mentiras. E tudo levava a crer que ela matou o Marty ali numa calorosa discussão e que o Buddy, o papagaio, presenciou. E talvez depois ela escreveu as cartas, atirou em si mesmo, e mesmo ferida ela conseguiu ali jogar ou esconder a arma debaixo do sofá. E como seu corpo foi encontrado um pouco distante da poltrona,
eles talvez não associaram as coisas no primeiro momento, tipo aquela arma, ela, que era mais ou menos a distância de uns 10 passos, né? Mas analisando ali as imagens da cena do crime, tudo indica que ela provavelmente sentou na poltrona, ela fez os disparos em si mesma, inclusive tem a trajetória da bala ali que atravessa o braço da poltrona, mas ela ficou desperta por um tempo, ela caminhou pelo cômodo e depois deitou no chão, porque havia ali sangue dela por diversos outros pontos ali do local, né? E as cartas de suicídio também parece que foram escritas no banheiro da casa. E até é interessante, porque esse é um banheiro que só ela usava. Porque como o Marte, ele era um deficiente físico, ele tinha algumas dificuldades, ele tinha um banheiro adaptado que era só dele. Então, ela teria escrito no banheiro dela, encontraram lá nesse banheiro a caneta, o bloco de papel e muitas bitucas de cigarro ali do lado de um cinzeiro. A gente vai deixar as fotos lá no nosso Instagram. Tem foto da poltrona, tem as fotos do banheiro, tem fotos dos ferimentos da cabeça da Glena e trechos dessas cartas de suicídio para vocês analisarem. E naquela madrugada, ela também teria pesquisado especificações sobre a arma online, provando mais uma vez que estava tendo problemas com seu uso. E depois enviou mensagens para sua mãe e uma delas era: "Te amo, me desculpe." Mas que seu plano falhou. Ela sobreviveu e agora iria responder criminalmente por isso. Glena se declarou inocente, mas aos 49 anos foi condenada e sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, enquanto sua família acredita que ela é inocente. Os filhos de Marte, seus pais e sua ex-esposa Cristina estão confiantes de que a pessoa certa está atrás das grades. Ela tentou recorrer da pena uma vez, mas teve seu pedido negado. E a dinâmica do crime foi reconstituída pela promotoria e indica que o Marte levou os tiros dentro do quarto, tentou se mover, se defender, mas que depois de 5 tiros ele sangrou até a morte. Que tempos depois ela foi até o banheiro, escreveu as cartas, foi até a poltrona e deu um tiro na sua cabeça. Vendo que não foi fatal, ela atirou novamente e começou a sangrar. Foi caminhando até o quarto, onde se deitou, desmaiada ou adormecida, e ali ficou até o momento em que foi encontrada. E agora a gente finalmente vai falar um pouco mais do DNA da arma. E assim, é bem confuso, não afirma muita coisa, então eu vou ler alguns trechos aqui na íntegra, tá, gente? Eu vou ler agora a parte mais importante. Fala o seguinte: os tipos do DNA encontrados no item GR15-25486LKX, que é o SUAB da arma, diz que são consistentes com uma mistura de 3 ou mais indivíduos, incluindo uma contribuição masculina, sendo esse desconhecido identificado como homem 1. E a Glena Duran foi incluída como uma possível contribuinte do DNA do item, do SUAB da arma, e já o Marte Duran foi excluído como possível contribuinte da amostra. E as amostras do DNA não foram decisivas para a acusação, nem para a defesa, porque a Glena e o Marte moravam na casa e a arma era do Marte. E a gente até tentou encontrar mais informações sobre a análise do DNA, tanto em documentos oficiais, com a Cristina, a ex-mulher do Marte. E assim, é tudo que a gente tem é isso, é bem estranho, porque assim, não tem o DNA do Marte, que é bem estranho, que a arma era dele. Tem outros 2 DNAs e tem o DNA da Glena. Bizarro, né, Ju? Eu achei isso muito bizarro, porque no documento fala que o dono da amostra majoritária, que seria o dono da maior quantidade de DNA que tem na arma, é desconhecido. Sim. Só que aí, quer dizer, provavelmente ele é o atirador. E aí a Carla falou com a Cristina, e a Cristina passou a informação de que aquele DNA majoritário era do antigo dono da arma. E aí faria sentido, porque teria DNA do antigo dono e da Glena. Só que se a gente for pensar por um momento, não ter DNA do Marte e ter DNA do antigo dono significa que ele nunca usou a própria arma, nunca limpou a arma, deixou lá a arma parada, até que um dia a Glena resolveu escolher aquela arma para matá-lo, o que também é um pouco estranho. Mas, como eu falei, tudo nesse caso é meio estranho. Sim.
E se você falou um ponto interessante sobre essa história da arma, né? Eu perguntei pra Cristina também por que que ela usou essa arma, se a casa tinha um monte de arma, porque o Marty era, tipo, ele é colecionador, ele tinha vários tipos de arma, armas de caça, armas, várias pra casa toda, né? E ela me falou que era a única arma portátil, tipo, o único revólver que ele tinha, que por isso a Glenna teria pego, talvez ali na calada da noite, escondido dele, botou ali debaixo da roupa, em algum lugar, e usou aquilo como arma do crime, que é uma coisa que eu questionei ela. Por que aquela arma, né? E essa foi a explicação para ela. Mas isso que eu imaginei, porque os meus conhecimentos de videogame me ensinaram que armas de caça são armas de cano longo, porque você precisa atirar à Uhum. distância. Então, provavelmente, aquela era a única arma pequena, de portátil, que o Marty tinha. As outras armas deviam ser enormes. Ela não sabia usar a pequena e ia saber usar um rifle? Não. Exatamente. E assim, voltando ao caso, eu acho que é o que a incriminou mesmo foram as supostas cartas de suicídio, as pesquisas online, que realmente é muito polêmica, e todo o histórico das dívidas da Glenna. Mas uma coisa interessante que a gente descobriu aí durante as pesquisas é que nem o celular da Glenna, nem o do Marty, eles tinham senha, nem digital, nem código, nem nada. Então, assim, qualquer pessoa poderia ter feito aquela busca. Então fica aquela pergunta no ar: será que podemos condenar a Glenna sem dúvidas razoáveis, né? Será que o verdadeiro culpado está atrás das grades? Então a gente quer saber a opinião de vocês lá nas nossas redes sociais. Por um segundo, só a gente pensando em hipótese, tá? A gente está só especulando. Que houve, não necessariamente um invasor, mas alguém envolvido com drogas, até porque a porta não estava trancada. Então, alguém que entrou com autorização na casa, provavelmente para a compra dos medicamentos que eram vendidas como drogas recreativas. E aí a pessoa se desentendeu, matou o Marty, tentou matar a Glenna. O DNA majoritário, então, deveria ser dessa pessoa e deveria ter uma prova que isso aconteceu, não somente a minha especulação. E usou a arma que estava ali próxima à arma portátil. E como o celular da Glenna não era desbloqueado, pode ter usado o celular para saber, para descobrir como recarregava o tambor do revólver, da Ruger.22. É uma hipótese. Verdadeira? Não sabemos. Mas, como eu não tenho a informação de quem realmente é o dono daquele DNA majoritário, né, aquela amostra majoritária de DNA, eu acho que eu tenho o direito de especular. O que vocês acham? Coloquem lá nos comentários. Especulem com a gente. Esse caso, quando eu estava escrevendo, eu queria matar a Juliana. Porque ela ficava assim: ai, Carla, mas não tem prova que foi ela. Ai, mas será que ela tá presa injustamente? Eu ficava assim: mas foi ela! Então, assim, vocês não sabem como é os bastidores aqui do podcast, tá? Então, assim, eu sofro, a gente sofre escrevendo esses roteiros. Porque eu já falei, eu sou garantista. Quando eu faço um caso, eu quero saber exatamente qual é a prova pericial que condenou a pessoa. E se não há essa prova, eu acho que a gente tem a obrigação de questionar, sabe? Será que Hum. poderia haver dúvidas? Será que esse não foi um caso que ela pode ter sido condenada porque teve um péssimo advogado, porque ela não tinha condições de ter uma boa defesa, porque teve toda a questão midiática do papagaio, então Uhum, ela pode já ter entrado condenada pela mídia. E eu uhum. sempre gosto de trazer esses casos, né, que são de condenações errôneas, que depois são revertidas. Então, quando eu vejo um caso que eu não vejo uma prova que me convença 100%, eu fico lá questionando, questionando. E eu sei que a Carla sofreu comigo. Sofri. Mas é bem interessante, porque realmente não existe nenhum movimento, assim, tirando da própria família da Glenna para libertá-la. Então, assim, na opinião pública, ela já está condenada, tá? Eu vou ler um pouco aqui as minhas fontes, e não terminou, gente. Não desliguem, que tem muita coisa ainda pra gente falar, tá? Vou só ler as fontes porque é necessário falar para depois eu explicar. Eu usei o Detroit News, o Medium, o CBC e o Find the Grave, e também usei um documentário chamado Don't Shoot, do canal Nine Now, que se chama Till Dead Do Us Apart, a temporada 1, episódio 3. A gente assistiu, porque, assim, gente, foi muito difícil assistir esse documentário. Eu precisei da ajuda de um hacker, porque o site só permitia IPs da Austrália logando da conta, então eu precisei de uma ajudinha, mas a gente conseguiu assistir.
Aliás, esse caso tem pouquíssimas fontes, pouquíssimos documentários. A gente teve uma dificuldade muito grande de conseguir informações sobre esse caso. Para vocês terem uma ideia, não tem nem na Wikipedia ou na Motherpedia, que Não. normalmente cobre todos os casos que a gente faz. Ainda falando sobre esse documentário que eu achei do Nine Now, assim, tem entrevistas de várias pessoas. Tem entrevista da Cristina, tem trechos do julgamento, tem um primo do Marty, tem os filhos do Marty dando entrevista. E esse documentário, ele esclarece, mas ele também confunde um monte de coisa. Inclusive, eu assisti também um podcast, ouvi um podcast chamado Alternative Interest, que tem uma entrevista da Christina Keller, que esclarece um pouco dessas coisas, inclusive desmentindo pontos do documentário. Nessa entrevista, claro, ela defende os filhos que invadiram a casa, dizendo que eles estavam no seu direito, né? Que ela não gosta de falar que eles roubaram dinheiro do Marty, que as pessoas falam. E ela fala também um pouco mais do Buddy, ela fala um pouco da vida de casada com o Marty, ela desmente um pouco o relacionamento dele com a Glenna, como que começou, que não era todo esse romance, que não teve aquela história de amor, como a gente contou no começo do episódio, mas assim, toda história tem duas versões, tem a versão de quem tá vivendo aquela história, tem a visão de quem tá de fora, e a visão da Cristina, claro que não vai ser tão romântica assim, né? Ela se separou e outra mulher, que era a ex-namorada dele, casou com ele, né? E a gente vai aproveitar, então, deixar um agradecimento para ela, para a Cristina, que foi muito gentil em nos responder. Ela administra, junto com a irmã do Marty, uma página no Facebook chamada Justice for Marty, e lá tem diversos trechos de entrevista e até mesmo dos testemunhos da Glenna para a polícia, que a gente usou também no caso de hoje, a gente ouviu para construir essa história. E a Cristina também contribuiu solucionando algumas dúvidas do caso para a gente por e-mail. E eu acho que a principal pergunta que eu fiz para ela, pelo menos para mim, é como que tá o Bunny, como que tá o papagaio. E ela disse que ele tá ótimo, tá morando com ela, que segue com bastante saúde, então eu fiquei feliz. Beijos pro Buddy. E sobre os filhos, ela disse que eles estão ótimos, falou que foram anos muito difíceis, né? Eles foram acusados, eles chegaram a ser acusados também pela Glenna como possíveis suspeitos. Como acho que ela não tinha muito para quem apontar, apontava para os filhos dele, mas nada foi comprovado. Mas hoje eles estão bem, estão com seus empregos de acordo com ela, eles têm sua própria família, e ela disse assim: meus filhos são adultos fortes e bem ajustados. Eles sobreviveram a todas as mentiras da mídia e todas as histórias. E, em palavras da Cristina, eu perguntei para ela sobre o que ela acha que realmente aconteceu. E ela fala: a verdade é que Glenna estava infeliz em seu casamento e em sua vida. Ela começou a jogar e perdeu a casa pelas costas do Marty. Depois de um ano escondendo a correspondência e os telefonemas do banco, um aviso foi colocado na porta. Então ela planejou um assassinato, um suicídio. Ela deixou 3 bilhetes para os filhos e para o ex-marido, mas ela sobreviveu. Toda a papelada e esconder a execução hipotecária levam a Glenna. Estranhamente, ninguém se importou, só quando o meu vídeo do Buddy foi divulgado. E eu não tornei público de propósito. E eu perguntei também para a Cristina se ela tem alguma ideia por que a Glenna pegou aquela arma, como eu falei, como existiam várias na casa, e ela respondeu: era a única arma portátil. Ela coloca o termo handgun. E nunca ou raramente era usada, e era mais fácil de esconder. Eu acho que ela pegou escondido mais cedo naquele dia e a manteve até usar. E ela finalizou dizendo: a mídia, os outros podcasts e agências de notícia não gostam da verdade puramente. Adicione um pássaro falante e a história saiu do controle. Tudo por visualizações e dinheiro. E esse foi o caso da morte de Marty Durham. O que você achou, Ju? E esse foi o caso do papagaio testemunha. Sim! E olha, gente, tem gente que acredita piamente que ele tá encenando a cena. E posso falar, gente, depois que você vê o vídeo, você fica em choque. Porque ele faz uma voz grossa, masculina. Don't fucking shoot! Aí você olha o vídeo, é um papagaio falando. Aí você fala, socorro. É assustador, E gente. eu fui procurar sobre papagaios, eu realmente vi que vários especialistas falam que os papagaios podem recordar momentos traumáticos, que os papagaios têm inteligência suficiente para reproduzir uma cena.
Sim, e quantos outros animais podem ser únicas testemunhas de vários crimes? E nesse caso, a gente teve a sorte de ser um papagaio falante. Sim. E eu acho que esse vídeo viralizar foi decisivo. Podia ser mais um cold case qualquer, sabe? E, gente, esse vídeo do papagaio apareceu em todos os canais. Você procura na internet, você fala papagaio falante desvenda crime. Mas tem muita coisa por trás. Eu acho que não foi só o papagaio, mas ajudou, né? Ah, ajudou, com certeza. Ouvintes biólogos, coloquem lá nos comentários o que vocês acham do nosso papagaio testemunha. Sim. E hoje tem muitos beijos e tem muitos agradecimentos, mas fiquem aí para vocês ouvirem, não desliguem, pessoal. Eu vou mandar uns beijos para as bordadeiras, porque a Beatriz, que é a nossa ouvinte, ela foi lá no nosso direct e falou assim: eu amo ouvir o drinkzinho bordando. Então, beijo para a Beatriz. E beijo também para o nosso apoiador mais chato, o nosso advogado, o Yuri, que ele pediu um beijo, a gente tá mandando para ele. Yuri, estamos precisando. Beijos. E por último, e não menos importante, eu vou deixar um agradecimento para a doutora Sandra, que ela já apareceu aqui no drinkzinho. Ela é do canal Investigação e Lei TV, e ela me ajudou a conseguir os arquivos lá dos Estados Unidos, da apelação da Glena, que também esclareceram algumas dúvidas que a gente tinha. E eu vou deixar um recadinho para quem é apoiador da gente lá na Aurelo e que usa a Apple, usa o celular da Apple. Nem sempre a gente recebe o e-mail de vocês, fica aquele e-mail secreto lá, que é um monte de letra, a gente não consegue responder. Então a gente colocou o link do WhatsApp para quem quiser entrar lá fixado nas mensagens lá da Aurelo, e vocês podem também mandar um direct pra gente. Então quem apoia a gente pela Apple precisa entrar em contato ou procurar esse linkzinho para entrar no nosso grupinho secreto do WhatsApp, que é muito legal. E quem ainda não apoia o drinkzinho tem que apoiar. E quando vocês apoiam, a gente tem apoio a partir de R$3, já libera todos os episódios, né, Ju? Não é incrível? A pessoa apoia e já pode ouvir todos os episódios exclusivos. Tem vários lá, casos muito bons, né? Nos apoiem pela Aurelo e terão episódios exclusivos maravilhosos todos os meses. Sim, e os episódios exclusivos são sempre mais polêmicos. Tem muito caso, assim, que a gente acha que é muito pesadão pra trazer pra cá. Então, sempre quem gosta do pesadão, acho que lá é um bom lugar, né, Ju? Tem uns casos, assim, que a gente não gosta de divulgar, porque os crimes mais, assim, cruéis, e a gente seleciona, faz uma seleção bem interessante lá. E tem uns um pouco mais divertidos também, a gente conta de uma forma um pouco mais dinâmica, e ser apoiador é tudo de bom, né, Ju? Isso aí. Ajudem o drinkzinho a crescer, espalhem a palavra do drinkzinho, se você gosta, compartilha, manda para aquele amigo que é crimiseiro, espalha a palavra do drinkzinho e traga mais gente para ouvir o nosso pod. Muito obrigada, gente, por tudo, por vocês seguirem ouvindo a gente. O nosso pod está crescendo, a gente está muito feliz, né, Ju? Muito, muito feliz. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo, que está aí com a gente, seguindo, curtindo, comentando nas nossas publicações. Então, muito obrigada, a gente ama vocês. Eba! Bom, as nossas redes sociais você já conhece, o Instagram é o @drinkcomcrime e as fotos do caso vão estar lá. Até semana que vem, gente. Beijo, tchau! Beijos, tchau!